Bom dia, a paz do Senhor, como passou a noite, tá tudo bem com você? A minha oração nessa manhã é que o Senhor continue te abençoando, que a tua noite tenha sido maravilhosa, que teu amanhecer tenha sido abençoado e que a tua manhã continue sendo abençoada por Deus. Nós estamos nessa semana nos alimentando nesse devocional maravilhoso, lendo e meditando na carta de Pedro, que ele escreveu a primeira carta, 1 Pedro, tá certo? E nós meditamos ontem do versículo 1 ao versículo de número 12, e hoje nós vamos continuar meditando do mesmo capítulo 1, mas agora a partir do versículo 13, e nós vamos ler alguns versículos aqui, até o versículo de número 25, que termina esse primeiro capítulo. Olha só, para você que não me conhece, eu sou missionária Ivailza Marques. É muito bom ter você aqui. Se inscreva no canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você é muito importante aqui. Mas não esquece, deixa o seu gostei. É muito importante. E outra coisa, compartilhe com mais alguém, mande para os seus amigos. Vamos divulgar a palavra de Deus e como é bom estudar a palavra de Deus. Nós vamos ler então, certo? Assim, vamos? A minha oração é que você esteja bem e que a bênção do Senhor esteja na tua vida e na vida da tua família no dia de hoje. Louvado seja Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Ele traz um títulozinho que diz assim: Exortação à Santidade. Então vamos ler. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glórias, para que a vossa fé, a esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e caiu a sua flor. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa foi a leitura do primeiro capítulo de 1 Pedro. Nós estamos nos alimentando hoje da porção que vai do versículo 13 ao versículo 25, que encerra o primeiro capítulo. O que é que nós encontramos aqui? Nós já sabemos que o escritor dessa carta é o apóstolo Pedro e que ele escreve para os cristãos, os novos cristãos judeus que estão dispersos nessas cidades que ele fala no primeiro versículo desse capítulo, certo? Então, olha só, nós vemos aqui nessa exortação à santidade, E interessante que essa exortação à santidade, ela vai do versículo 13 ao 25,
Nesse trecho tem certas expressões. Olha o que tem aqui. Primeiro, cingindo os lombos do vosso entendimento. No versículo 13 fala isso. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Aí o que eu encontro aqui nessa Bíblia explicada? Que os homens dos países orientais usavam camisas compridas que desciam até os joelhos. É como que a gente visse uma bata, um camisão, como a gente fala, né? Quando trabalhavam no campo, arregaçavam a camisa e prendiam-na com a cinta, de forma que lhes ficassem todos os movimentos livres para correrem, saltarem ou fazerem qualquer outro exercício ativo. Aí, essa Bíblia explicada nos traz esse comentário. Encontramos aqui a mesma figura aplicada à mente, quando diz, cingir os lombos do entendimento. Olha só. Importa ficar intelectualmente pronto para qualquer ação, alerta, ficar apercebido e disposto. Olha só, então aqui a gente encontra que quando eles iam trabalhar, eles pegavam aquela roupa que estava até aqui na cintura, eles amarravam no cinto para que eles tivessem liberdade, né? E aí diz aqui, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E aí a gente vê essa explicação aqui. Cingir os lombos do entendimento significa ficar intelectualmente pronto para qualquer coisa que venha. Ter os seus lombos do entendimento cingidos, ajustados, prontos, firmes. E aí a gente vai ver aqui, resgatados da vossa vã maneira de viver. Que é quando a gente encontra no versículo 18, um pouquinho mais para frente aqui, que eu chego lá. E aí o que é que a gente vai encontrar aqui nesse versículo 14? Olha o que é que diz. Como filhos obedientes, cingindo os vossos lombos, como que? Como filhos obedientes. Fazendo aquilo que você foi ensinado a fazer. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes de vocês virem para Jesus, conhecerem a Jesus, vocês aprenderam de uma outra maneira, mas agora a sua vida está sendo moldada e levados a viver uma vida plena em Cristo Jesus. E aí, quando diz aqui, não vos conformando com as concupiscências, a gente vê que Romanos 12, 2 fala alguma coisa sobre isso. Olha que coisa interessante. Romanos 12 e 2 tem um versículo aí que você já conhece e conhece de cor. Tenho certeza disso. Romanos, mas eu vou ler para você. Romanos 12 e 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando nós chegamos para Deus, nós temos o nosso entendimento transformados, moldados na vontade perfeita do Senhor Jesus, na vontade perfeita de Deus. E aí a gente vai caminhando e a gente vai vendo aqui coisas interessantes. Olha o que diz o 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, o que te chamou é santo. Então o que nós aprendemos aqui é, seja santo, igual aquele que te chamou. Toda pessoa liderada que gosta do líder quer ser igual ao líder. Então, se eu quero ser igual a Jesus, eu tenho que ser santo. Mas como é que eu consigo isso, missionária? Santificando-se a cada dia, na presença do Senhor, tomando cuidado, exercendo a sua fé, tomando cuidado onde olha, onde pisa, aonde põe tua mão, o que você fala, como você vive, o seu testemunho. É isso que nós estamos vendo aqui. E aí o versículo 16 diz, sede santos, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos ver esse sede santo, porque eu sou santo,
Sabe aonde? Olha aqui. Olha aqui. Segundo Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Vai falar sobre isso. Quando nós chegarmos nesse livro, nós vamos lá, nós vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai vendo aqui, a santificação, o ser santo deve ser as qualidades do seu povo. A ideia principal de santidade é a separação. Santidade é separação. Separação dos modos ímpios do mundo e dedicação a Deus por amor para o seu serviço e adoração. Isso é o que está dizendo aqui. Porquanto escrito está, sede santo como eu sou santo. Então, se nós temos a Jesus Cristo no nosso coração, nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Então, nós precisamos, como cristãos, termos a nossa vida em santificação, separados. Separados. Santificação significa ser separado. E aí a gente encontra aqui, a gente vai caminhando e a gente consegue encontrar no versículo 23, diz aqui, ó. Olha o que diz o versículo 23. Sendo de novo gerados. Opa! Nós já nascemos, né? Pai e mãe. Mas agora nós fomos gerados outra vez. Nós nascemos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Diz sobre o novo nascimento, que é pela palavra de Deus, assim concordando com Tiago 1,18. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos no versículo de número 22 ao 25, ele vai dizendo, amai-vos, olha só, ao 22. Olha, purificando a vossa alma na obediência, tudo isso é para continuar sendo separado e santo. É o que nós estamos estudando hoje, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25, que nos fala sobre a exortação à santidade, sendo-nos levados a mantermos santos diante de Deus e dos homens. Santificação, separação. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Onde eu purifico minha alma? Na obediência à verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Para a caridade fraternal não fingida. Opa! Precisamos, como verdadeiros cristãos, tomarmos cuidados para não termos uma santidade fingida, um amor fingido. Isso não agrada a Deus. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E o que purifica o nosso coração é a presença de Deus na nossa vida. Sendo de novo gerados não de somente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aí o versículo de número 25 diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro está nessa carta dizendo, o evangelho chegou até vocês através dessa palavra que é viva, que é eficaz, que purifica, que faz nascer, que transforma o homem, que nos dá a certeza de uma herança, de uma esperança, que nós vamos chegar no céu. E aí, nós encontramos aqui a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Quando a citação de Pedro faz de Isaías 40, versículo 8, indica que toda a glória e realizações humanas, tais como a cultura, a ciência, a filosofia, estão em constante mudança. Tudo está em constante mudança, não é? O tempo está mudando. Uma hora é calor, outra hora é frio, uma hora dizem que vai cair chuva naquele lugar, não cai chuva naquele lugar, e a pessoa diz, mas falou que ia chover, mas falou que ia esquentar e não aconteceu. O que não muda é a palavra de Deus que permanece para sempre. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Então, essa foi a nossa meditação no dia de hoje. Nós estamos terminando o primeiro capítulo da carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, essa carta maravilhosa que nós estamos nos alimentando nesses dias. Que o Senhor Jesus continue na tua vida, releia o primeiro capítulo e fique na sua mente, na minha mente também, o versículo de número 25 da nossa leitura de hoje, que foi do primeiro capítulo de 1 Pedro, do versículo 13 ao versículo 25, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que nós possamos continuar nos alimentando a cada dia, a cada instante, com essa porção maravilhosa da palavra de Deus que chega para nós. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um devocional, dessa feita, lendo e meditando 1 Pedro, a carta de Pedro para os judeus convertidos, que estavam, como diz no primeiro versículo do primeiro capítulo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E que bênção que chegou para nós. Louvado seja Deus, Deus te abençoe e tenha um dia abençoado, mais uma vez, na presença de Deus para você e a sua família.